CBN Mercado Inteligente. Olá, muito bom dia para você que sintoniza 101,5 MHz para Manaus e 98,1 para a cidade de Rio Branco, no Acre. Hoje, 28 de dezembro de 2024, estamos iniciando mais um Mercado Inteligente. O mundo do futebol e os negócios é o super tema de hoje. Você que se liga aí no mundo do futebol, é um apaixonado pelo futebol, hoje é dia da gente saber as tendências do que vai acontecer e também fazemos um levantamento de como foi o ano de 2024 para o Amazonas Futebol Clube, um clube de 5 anos e que hoje já está na Série B, representando aqui a nossa região no Campeonato Brasileiro. Roberto Pegg, CEO do Amazonas Futebol Clube, e temos também aqui do meu lado direito o Ricardo Lecheva, ele que é diretor de futebol do Amazonas Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, eu sou o Carlos Oshiro e vamos juntos até às 11h30 pelo horário de Brasília. Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Vamos juntos então, durante 1 hora aqui falar sobre a paixão do brasileiro que é o futebol. Estou aqui com o Roberto Pegg, CEO do Amazonas Futebol Clube, que volta, depois de um ano. Sempre no final do ano, a gente bate um papo aqui sobre o Amazonas. Seja muito bem-vindo, Roberto. E pela nomenclatura, vi que você recebeu uma promoção, né? Você era diretor e hoje está como CEO. Parabéns, seja muito bem-vindo. Obrigado, Chiro. É uma satisfação imensa sempre estar com você aqui, falar um pouquinho sobre o mercado da bola, falar sobre tudo aquilo que envolve o Amazonas FC, que hoje se tornou a maior marca esportiva aqui do nosso estado, né? Aproveitar também e mandar um abraço para o presidente Wesley, que infelizmente não pôde estar presente hoje aqui, mas mandou os 2 maiores representantes aí dentro da direção do Amazonas. Aqui pela primeira vez no Mercado Inteligente, o Ricardo Lecheva, ele que é diretor de futebol do Amazonas Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Chiro. Bom dia a todos, aos ouvintes, né? Uma satisfação poder estar participando do programa. Nós já tivemos um encontro alguns meses atrás, né? Mas pouco falamos de futebol. Fui lá mais aprender. E hoje estamos aqui a convite do nosso CEO, o Roberto Pegg, né? Para a gente poder falar um pouquinho aí da nossa história, da história do Amazonas e da temporada de 2024, como foi, né? E de 25 que a gente planeja aí, o que a gente almeja para 2025. Roberto, antes da gente falar sobre 2024, eu queria que você pudesse falar como que o Amazonas foi fundado. Aqui nós temos 2 diretores, vamos dizer assim, que queira ou não queira tiveram uma grande participação lá no início. E aqui em off você falava, olha, o Wesley passava ali em casa de vez em quando, no final da tarde para tomar uma cervejinha, comer lá um sanduíche, e ali surgiu o Amazonas Futebol Clube. Como que foi a história desse clube, que tem apenas 5 anos, mas já tem uma grande história de sucesso? Na verdade, o Amazonas FC ele surgiu meio como um efeito colateral, né, de tudo aquilo que a gente vivia no futebol, né? Então o Wesley ao lado do William tinham feito um trabalho junto ao Rio Negro Clube, e eu tinha feito um trabalho junto ao Nacional. E nos conhecemos adversários, né? Então eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com eles, na verdade eles entraram em contato comigo, foi para organizar um Rio Now lá no Zamit, num campeonato amazonense de 2017, né? O Rio Negro estava jogando, o Nacional também estava, na época estava na presidência do clube, e nós nos conhecemos. Depois que terminamos as nossas jornadas nesses clubes, né, nós nos encontramos e entendemos que talvez fosse uma boa ideia iniciar um projeto do zero, dentro de uma cultura mais moderna, nova, dentro daquilo que poderia ser feito no futebol, inspirado bastante nas experiências profissionais que nós tínhamos, né? E aplicando isso dentro de uma organização esportiva, fugindo um pouquinho dos problemas que o futebol traz, né? A gente conseguiu, graças a Deus, com muito mérito de todo mundo que participou disso daí, talvez a ascensão mais meteórica de um clube recém-fundado, né? Porque nós tivemos clubes que conseguiram galgar várias séries simultâneas, uma atrás da outra, mas eu acredito que ninguém com tão pouco tempo de existência, né? Então um clube com pouquíssimo tempo já estava na sua
o seu primeiro acesso para uma Série C, depois um título nacional que foi o primeiro do estado e tudo aquilo que a gente construiu. E o clube ele teve essa fundação meio entre amigos, ali um sentimento de que a gente precisava fazer algo, né? Era um sentimento que a gente tentou, não conseguiu, mas a gente precisa fazer algo pelo futebol. E esse algo tinha que ser algo novo. Então, esse novo ele veio somado de muito propósito, né? Pessoal, né? Uma vontade de mostrar algo, de entregar algo, deixar algo para os nossos filhos, para a próxima geração. E eu lembro que, assim, fomos 3 idealizadores, né, que tiveram as primeiras conversas ali. Não era bem tomando cerveja, o cheiro era suco de caju com esfirra, porque se eu falar isso pro Wesley, né? Então, assim, a gente teve esse momento ali mais inicial, que era uma interrogação absurda, né? Você criar uma organização esportiva, um time de futebol do zero, tanta coisa para acontecer. Mas eu lembro que quando isso se tornou realidade, onde a gente decidiu realmente fundar o clube, quando a gente decidiu competir, o primeiro profissional, a primeira pessoa que a gente chamou para essa consultoria, né, foi o Ricardo Lecheva, que tive a honra de trazer aqui para participar do programa, faz parte da história do clube. O Lecheva ele é aquela figura emblemática da folha em branco, né? O Lecheva chegou em Manaus, a gente fez uma reunião e literalmente uma folha em branco em cima da mesa, né? O treinador a gente já tem. Quando ele chegou, ele acumulou a função de treinador e executivo de futebol. Então, coube ao Lecheva correr atrás dos primeiros jogadores, de reunir os primeiros materiais de treino, de definir quais seriam os campos de treinamento, a programação de jogos. Então, uma equipe muito enxuta, uma casa muito pequena que comportava todo o nosso elenco numa casa de 2 andares. E a gente começou aquilo ali e o Lecheva teve a oportunidade ali, como ex-jogador de futebol, como treinador. Ele tinha treinado o Nacional comigo, eu conheci ele ainda como presidente do Nacional, e ele viveu uma grata experiência de fundar um clube do zero e depois de 4 anos, 5 anos, voltar para assumir o cargo que ele iniciou aqui, que foi de executivo. E a vantagem foi que a gente não precisou dizer o que era o Amazonas para ele quando ele chegou, porque ele já sabia quem era, como funcionava, quais eram as cabeças, as diretrizes que tinham. Mas esse momento de fundação do clube ele foi único, vai ficar aí na nossa lembrança aí para o resto da vida. Perfeito. Lecheva, você como diretor de futebol, né, do Amazonas, qual é o papel de um diretor de futebol? Então, Chiro, só acrescentando aí tudo que o Roberto já citou, né? A minha chegada no Amazonas em 2019 foi justamente pela experiência que eu tive com o Roberto, né? Enquanto ele ainda era presidente do Nacional. O Nacional naquela ocasião estava na Série D do Campeonato Brasileiro. E eu cheguei para fazer esse trabalho com ele no Nacional com diversos problemas, né? O Roberto sabe muito bem que nós enfrentamos lá. Mas nós conseguimos lidar da melhor maneira possível. E acho que por isso a lembrança do Roberto para iniciar esse projeto no Amazonas. E quando ele me ligou, né, me apresentou o projeto, o que mais me chamou a atenção foi justamente isso, de poder estar iniciando a história de um clube, né, profissional, de um clube profissional. Para mim era uma experiência nova, né? Eu já estava naquele momento atuando somente como treinador de futebol. Você já foi jogador de futebol também ou não? Sim, eu joguei profissional exatamente 18 anos como profissional. Com quais times? Eu iniciei minha carreira categorias de base do Palmeiras, São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, né? Natural de São Paulo, Mogi das Cruzes. Profissionalizei no Mogi. E depois rodei o Brasil, jogando em Coritiba, Volta Redonda, qual posição? Santa Cruz, meio de campo. Meio de campo. E o grande marco da minha história foi no Paysandu, né? Joguei por 7 temporadas no Paysandu, onde fui campeão brasileiro, campeão da Copa dos Campeões, disputamos Libertadores da América, fiz parte do elenco que conseguiu uma histórica vitória na Libertadores diante do Boca Juniors na La Bombonera. Eu lembro. Só o Santos do Pelé tinha ganho do Boca na La Bombonera até aquele momento, e nós conseguimos fazer esse feito. E depois de 18 anos, nós aposentamos a chuteira.
Aí começamos como treinador no Paysandu, subiu o Paysandu para a Série B como técnico e tantas outras equipes, e até que recebemos o convite aí para iniciar essa história linda que tem o Amazonas. Roberto, temos ainda 2 minutinhos. Vamos iniciar, depois a gente passa para o outro bloco após o comercial. Fazer o levantamento de 2024. Como foi 2024 para o Amazonas? Satisfatório. Eu acho que essa é a palavra. Que nota? Satisfatória 8, então. Satisfatório é 8. 8 considerando que nós tínhamos talvez o segundo menor investimento do Campeonato Brasileiro, da Série B. A gente, em grau de investimento, a gente só ganhou do Ituano, que foi rebaixado, né? E tivemos ali uma surpresa de ser o clube que mais subiu posições no ranking da CBF entre todas as divisões, né? Então eu acho que em relação a custo-benefício, o esforço financeiro e o retorno e a credibilidade adquirida... Deixa eu entender. Dos 20 times, você estava em 19º em termos de orçamento. Em 19º em termos de orçamento. A gente só ganhava de 1 entre os 20. E terminou em 12º. Terminamos em 12º, com 5 rodadas de antecedência já garantido na Série B, com alguma possibilidade ainda ali na reta final de ter chegado no acesso. 12 pontos nos separou do acesso. Com poucos torcedores em relação, acho que dentre os 20 times, talvez o time que tivesse menor torcida, vamos dizer assim, até pela quantidade de tempo ou não? Não, no entanto, nós fomos a 6ª melhor presença de público entre todos os clubes da Série B. Série B. Então nós fomos 6º lugar. Tivemos quando eu digo satisfatório, é em relação a custo-benefício. Então, marinheiro de primeira viagem, todo mundo dizia que a gente ia lutar para não cair, e no entanto eu acho que risco real de rebaixamento ao longo da temporada foi quase zero. O Amazonas sempre teve ali, né, subia, tinha um pouquinho ali de irregularidade, mas eu acredito que foi um ano de profundo aprendizado, né? E o que eu defino, e falo isso para os torcedores, falo também para alguns amigos que a gente tem, é o seguinte: em 2025, o Amazonas ele é dirigido pelas mesmas pessoas, com o mesmo propósito, com um pouco mais de experiência e, a partir da credibilidade conquistada, um pouco mais de investimento também, porque ele vem com o crédito que nós adquirimos esse ano. Então, a probabilidade de dar certo é muito alta. O nosso objetivo ele é sempre chegar. O Amazonas foi criado para estar nas cabeças, nunca foi diferente. E esse ano a gente vai entrar realmente para buscar o acesso. Perfeito. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial, né, Jackson? E daqui a pouco a gente volta com mais Mercado Inteligente aqui nas ondas da 101,5. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 28 de dezembro de 2024, há poucos dias, né, do ano de 2025. Estamos falando de futebol, o mundo do futebol e os negócios, com Roberto Pegg, ele que é CEO do Amazonas Futebol Clube, e com o Ricardo Lecheva, diretor de futebol do Amazonas Futebol Clube. Lecheva, como diretor de futebol, você está ligado praticamente diretamente com os jogadores. E aí eu queria entender um pouquinho dos bastidores, porque eu acho que com o passar do tempo, né, eu sou torcedor de futebol há 56 anos, que é praticamente a minha idade, e eu sou do Mato Grosso do Sul. Então eu vivenciei muito aquela fase também do Operário Futebol Clube, né, 3º lugar no Brasileiro, e na época também que o Nacional, o FACH eram times aqui, o Rio Negro, de grande relevância também no cenário nacional. E ao longo desse tempo eu venho percebendo, primeiro, o salário aumentou muito dos jogadores. E que eu percebi que os jogadores também hoje se intitulam como artistas. Como é lidar, né, com uma situação da profissão jogador de futebol e também com a imagem de artista, né? Porque hoje muitos até têm uma assessoria de branding, de marca, de roupa que vai se utilizar, né? Qual que é a imagem que ele passa, como que é lidar com essas duas situações dentro de um time de futebol? Esse é um ponto bastante relevante a se falar, porque ele é um assunto bem diversificado.
Talvez essa minha experiência por ter sido um ex-atleta, né, me dá toda essa autoridade para poder falar que não é fácil. É muito complicado. Tem muito ego envolvido, né? Então como que é isso? É demais, porque assim, eu costumo dizer que o mundo do futebol é um mundo de ilusão, né? Você pega jogadores que vêm de periferias, né? De uma realidade de vida beirando ali a pobreza, e de repente ele está num clube de futebol profissional onde ele tem os melhores cuidados, melhores médicos, melhores viagens, hotéis, cidades, enfim, toda uma vida de luxo que ele nunca experimentou na vida. Então é um choque de realidade muito grande, e aí ele acaba se iludindo com aquilo, e muitos achando que aquilo vai durar uma vida toda, e não é bem assim. Aquilo é momentâneo, porque muitas vezes você está num clube de uma Série A e no ano seguinte você está desempregado. E aí você volta para sua realidade, só que dificilmente ele consegue encarar essas mudanças, né? Digamos assim. Então é muito complicado, você tem que estar muito atento com essa questão do ego do atleta. E a nossa realidade do futebol brasileiro, eu até costumo citar isso em muitas entrevistas. O Brasil é tido como o país do futebol. Essa frase é muito emblemática, você ouve ela nos 4 cantos do mundo. E eu sempre fui contra essa frase. Porque o futebol ele não se resume ao jogo somente em si, ali, os 90 minutos. O futebol envolve condições de trabalho, condições de estrutura que o torcedor vai chegar no estádio, se ele vai encontrar fila, se ele vai encontrar um assento confortável, um banheiro limpo para ele poder utilizar no dia do jogo, se o salário do atleta está sendo pago em dia, as condições que ele vai trabalhar, se o campo tem um gramado adequado, não só para jogo, mas treinamento, enfim, muitas questões. Eu costumo dizer que o futebol, o Brasil não pode ser não pode ser considerado o país do futebol por todos esses outros aspectos que muita gente não enxerga. Somente quem trabalha no futebol pode enxerga de forma real isso. Então, eu acho que o Brasil é sim o maior produtor de atletas de futebol. Mas, para mim, país do futebol é Inglaterra, Espanha, Itália, que você vê estádios cheios, né, do início ao fim da temporada, as condições de trabalho são as melhores possíveis, salários em dias e bons salários, tanto que nós não conseguimos competir com os salários dos atletas do futebol europeu. Então, só que ao mesmo tempo o jogador brasileiro ele se acha jogador de Champions League, independente de divisão. Ele pode jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas ele vai se achar um Messi, um Cristiano Ronaldo, querendo todos os mesmos benefícios, enfim. Então para você saber lidar com essas particularidades, esses status que muitos se acham, né, popstar, é muito complicado. Mas a nossa vivência, a nossa experiência nos dá bastante know-how para saber fazer esse equilíbrio aí de egos, né, de realidades, e a gente, graças a Deus, tem conseguido fazer um bom trabalho por onde a gente passa, acho que até um pouquinho por causa dessa experiência. É que, por um lado, né, Roberto, talvez ter esse empoderamento mental é positivo, mas querer ser antes de ser, né, vamos dizer assim, ter sucesso, ter dinheiro, né, antes de ser efetivamente aquilo que é a base da pirâmide, talvez aí vira um castelo de areia. Né? Eu costumo dizer assim, falo isso muito para os atletas, bastante salutar você imaginar que você quer chegar no Real Madrid. Só que para você chegar no Real Madrid, você tem que fazer bem onde você está hoje. O dia a dia. Não adianta você sonhar lá, eu vou sonhar que eu vou chegar lá, mas você esqueceu desse momento, o atual. Você tem que fazer as coisas bem aqui para você merecer chegar lá. Né? Perfeito. Roberto, 2025, quais são as projeções, os planejamentos para 2025? A gente vê muitos times indo para a SAF, né, que é o clube empresa, muitos porque estão endividados e não tem uma outra alternativa. E o Amazonas, como é que é essa situação do clube empresa daqui para frente? Na verdade, a SAF hoje, eu até nem gosto muito dessa nomenclatura para um clube, né? Para mim, ela ficou pejorativa, né? Quando a gente ouve falar clube de futebol, virou SAF, parece que é sinônimo de dizer o clube estava com muitos problemas financeiros. Muitas dívidas e montou um outro time. Eu gosto da ideia do clube de futebol que não precisa virar SAF por causa de dívida, mas ele precisa virar SAF para atrair capital, né,
um capital novo de investidores que querem um pouco mais de segurança, porque é muito difícil investir numa associação esportiva, porque a associação esportiva ela é ou você patrocina ou você doa, né? Porque você não pode mandar um capital lá esperando o retorno de lucro, porque uma associação esportiva ela é sem fins lucrativos, então ela não tem divisão de lucro, ela muitas vezes não tem nem direito de receber nada, o diretor, né, é vedado em alguns estatutos, mas eu gosto da ideia do Amazonas FC se tornar realmente uma empresa, mas com o objetivo de atração de capital. Um capital novo que venha fazer investimentos na infraestrutura, né, investimento nas pessoas, investimento na marca, e com certeza sem aquele peso que o investidor teria de dizer assim, eu estou comprando um clube aqui, mas ele deve quanto, né? Então você imagina o quanto é difícil você fazer essa equação, né? Estou colocando aqui um dinheiro, mas o clube deve muito mais do que eu estou colocando, então quando eu faço a questão de comparação entre investimento e a dívida, quer dizer, eu não estou colocando nada, esse dinheiro já se perdeu porque é dívida. Mas a legislação ela permite fazer essa divisão de 2 CNPJs, um com fim lucrativo, que é uma sociedade anônima do futebol, que é a nomenclatura da SAF, e outro permanece da associação. E o Amazonas ele sempre se comportou, desde a sua origem, como uma empresa. Ele tem poucos diretores, ele tem um presidente, ele tem um diretor, hoje um diretor-geral, que é o CEO do clube, que cuida de todas as áreas do clube para o presidente, que responde a um conselho de gestão, que é composto por outros membros que entendem o futebol. E essa nossa estrutura mais enxuta, ela tornou o Amazonas muito veloz. Então as nossas decisões elas são muito rápidas. Então todo mundo despacha no olho, não tem muita divisão e a conversa é muito rápida. É tão rápida que às vezes a gente tem que correr para fazer as validações, porque senão perde o time para alinhar. Então eu gosto dessa ideia de pensar em 2025 no Amazonas como se posicionando realmente como uma empresa de fato de direito, né? Vai depender de alguns fatores, mas hoje o mais importante, Chiro, é que o clube não tem dívidas, e ele já se comporta como uma empresa, ele já tem um propósito claro, ele já tem uma cultura organizacional, ele está investindo em pessoas, em processos, em sistematização. Então, quando chegar o investidor, com certeza ele vai olhar e vai encontrar a casa arrumada, né? Perfeito. Bom, para você que ligou o seu rádio agora, nós estamos falando sobre o mundo do futebol e os negócios. Nós estamos aqui com 2 diretores, um CEO e um diretor do Amazonas Futebol Clube, um time com 5 anos e que vai participar agora pela segunda vez de forma consecutiva na Série B, com amplas possibilidades de ir para a Série A também. Repórter CBN chegando, daqui a pouco a gente volta com mais Mercado Inteligente. Fica aí. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo tempo do Mercado Inteligente nessa manhã de 28 de dezembro de 2024. O mundo do futebol e os negócios. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós temos aí as dicas da semana. Dicas do Oshiro. Nas minhas dicas dessa semana, a gente traz o livro Desperte o Milionário que Há em Você, do Carlos Wizard Martins. Carlos Wizard nada mais é do que um dos fundadores da rede Wizard de ensino de idiomas, né? Um grande empresário, e aqui ele diz como gerar prosperidade mudando suas atitudes e postura mental. Estávamos falando agora há pouco aqui com o Lecheva, né, que o jogador, na verdade, tem que ter, né, esse empoderamento com relação a chegar aonde ele quer chegar, mas para isso precisa, na verdade, fazer o beabá, que é galgar degrau a degrau. Então, dica dessa semana do Carlos Wizard Martins, esse best-seller Desperte o Milionário que Há em Você.
Roberto Peg, CEO do Amazonas Futebol Clube, e Ricardo Lecheva, diretor de futebol do Amazonas, estão hoje com a gente aqui. Lecheva, não sei se é para você que eu pergunto, mas quais são os investimentos em termos de jogadores? Quem fica, quem vem? Eu tenho visto muito na mídia aí, muito mais gente saindo do que gente chegando. E craques como Sassá, Enio, Matheus Serafim. Tô bom de nome, né? Porque eu acompanhei de perto, né? O centroavante, como é que chama o centroavante lá que... Saiu o Jô, o Luan. Não, o Luan. Como que estão esses jogadores que fizeram parte da delegação de 2024 e para 2025? Quais desses ficam, quais já foram embora e o que tem vindo por aí? Então, Chiro, acho que a história do Amazonas na temporada 2024, principalmente falando de Campeonato Brasileiro, ela trouxe uma valorização muito grande aos atletas do Amazonas. E com isso era fato, né, que muitos atletas haveriam de ser procurados com proposta de outros clubes. O Amazonas não vai fazer loucura, né, para segurar nenhum atleta. Alguns atletas nós já sabíamos que seria quase que impossível segurar, como é o caso do Serafim, né, que fez talvez aí a maior temporada da sua vida, o Marcão, o goleiro, tanto que o Marcão acabou acertando para um clube de Série A, o Serafim possivelmente também deva estar acertando com um clube de Série A, está recebendo várias propostas, então esses já são certeza que não continuarão conosco, né? O próprio Miranda, zagueiro também, várias propostas, enfim, muitos atletas... E o Enio já está fora também? Não, o Enio tem contrato com o Amazonas ainda, né? Também está sendo bastante sondado. Né? A gente está estudando as propostas que estão chegando, nós temos essa autonomia, digamos assim, ainda sobre o Enio. Os demais não, porque eram contratos com tempo determinado. O Sassá também tem contrato com a gente, deve continuar também para a temporada. O Luan também. O Tavares também continua com a gente porque tem contrato, enfim. Mas perdemos algumas peças assim, mas muito em função disso, da valorização do que os atletas tiveram com a temporada do Amazonas. Vamos continuar sempre no pensamento de montar um grupo forte, competitivo. Talvez a gente mude um pouquinho o perfil dos atletas esse ano. O Amazonas teve desde a sua história, né, por trazer jogadores renomados talvez ali nos seus últimos anos, né, de carreira, como foi desde o Ibson lá atrás, que hoje trabalha no clube, o Jô, Dentinho, Sassá, e agora nós devemos mudar um pouquinho esse perfil, trazer atletas mais jovens que buscam um espaço dentro do futebol brasileiro, até internacional, mas sempre montando um time competitivo para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Tá. Tem algum nome de peso, mesmo que com mais idade, sendo sondado ou não? Olha, praticamente esse ano de peso vai ser o Sassá, que tem um contrato com a gente, porque queira ou não queira, acaba virando um marketing, né? O Dentinho ter vindo, o Jô, que são jogadores que já fizeram temporadas, inclusive, aí na Europa, acaba virando como uma espécie de marketing. Tem algum no radar, mesmo que não possa divulgar nomes? A gente tem ficado atento quanto a isso. Eu acho que é sempre bom ter jogadores com referência ou relevância dentro do futebol brasileiro, ou até internacional, como foi o caso do Jô, o Dentinho, né, o Sassá. Isso ajuda a alavancar a parte comercial do clube também, mas a gente tem que pensar primeiro na parte esportiva, né? O que esse atleta pode render para nós dentro das 4 linhas. Né? Nós estamos atentos, né, conversando com alguns nomes, pode ser que aconteça, mas hoje a prioridade é sempre trazer atletas que possam entregar no sentido de competitividade, um mercado financeiro também. A gente tem que olhar a vida útil desse atleta, né, em termos de negociações futuras, como foi o caso do Enio, do próprio Serafim, né? Então a gente está mais atento a essa situação, mas conversando sempre com essa possibilidade de trazer um jogador renomado aí para alavancar também a parte de comercial. Roberto, esse é um programa de empreendedorismo e é incrível, né? O empresário, quando ele vê um negócio, ele começa a fazer contas subjetivas na cabeça. Se ele vê um restaurante, ele conta ali, poxa, esse restaurante está cheio, tem tantas pessoas, o ticket médio aqui deve ser tanto, ele deve faturar tanto por dia, né? Por mês é isso, a conta fecha, a conta não fecha. O empresário sempre tem algumas curiosidades. Não sei se é possível você dizer, não precisa dizer nomes, mas salário de um jogador, parte de quanto, o menor valor, e vai até quanto?
né? E a gente tem uma média mais ou menos. É possível abrir isso sem dizer nomes, até para quem está do outro lado saber quanto é que um jogador de futebol efetivamente de uma Série B ganha? É bem relativo, Chiro, porque se a gente for considerar todos os clubes, né, desde Santos até os clubes que foram rebaixados e tudo, o valor ele varia muito, né? Só que se você considerar que o Amazonas teve quase o menor investimento entre todos os clubes, você vai considerar que a nossa folha foi a menor, né? Foi a segunda menor folha do clube aqui. Mas o Lecheva pode falar essa escala entre de tanto a tanto, né, Lecheva? Assim, como o Roberto bem disse, cada clube tem sua realidade. Mas a gente pudesse jogar em números, a Série B ela trabalhou em salários ali de elenco, de 1 milhão a 5 milhões. Mais ou menos, ou alguns de folha de pagamento. De folha de pagamento. Agora, salário individual de atleta é muito relevante. Você vai encontrar salário de atleta numa Série B que ganha um salário mínimo. Em contrapartida, outros que ganham 300, 400 mil reais. Não é o caso do Amazonas, tá? Estou colocando isso de Série B. No Amazonas, como a gente teve um orçamento um pouquinho mais reduzido, mas a gente teve jogador que ganhava um salário mínimo. Né? O máximo? O máximo acho que ficava ali em torno de 70, 80 mil. Entendi. Excelente. Roberto, e a loja do Amazonas Futebol Clube também é um case, né? Parece que vocês inauguraram recentemente a segunda unidade e sempre que eu passava ali, muita gente comprando. Vocês têm uma noção também do público, se tem muita gente de fora que efetivamente passa pelo shopping e acaba levando uma camisa do Amazonas. Fala um pouquinho desse business que tem por trás com a comercialização de gifts e camisas também do Amazonas. Para falar da loja, a gente tem que voltar um passo atrás e falar que o Amazonas ele criou uma marca própria esportiva chamada Onça Esportes. Essa marca é do Amazonas FC. Essa marca ela é responsável por todos os ativos comerciais do clube, né? Então ela resolve todas as ações relacionadas do patrocínio, à venda de produto, venda de sócio-torcedor e a organização dos jogos, que são os eventos do clube, né? Então é uma empresa que ela, inclusive no final do ano, ela foi passada essa gestão ela foi negociada por uma empresa que hoje atende grandes clubes no Brasil. E essa empresa ela passou a fazer um grau de investimento muito maior do que o Amazonas fazia em relação a isso, lógico, aumentando inclusive a nossa participação. Dentro desse ecossistema chamado a Onça Esportes, nós criamos a Loja da Onça. Então a Loja da Onça, ela nasceu no Amazonas Shopping, fruto de uma parceria com o Amazonas Shopping, que você que me indicou, superintendente, você é padrinho dessa parceria. Que já esteve aqui 2 vezes com a gente. 2 vezes, né? Que é o Rafael, que é parceiraço, assim, empolgado, torcedor assíduo do Amazonas. Então, dentro dessa parceria com o Amazonas Shopping, no contrato de patrocínio deles, que eles estão no Scudetto, eles nos davam uma loja, que hoje essa loja tem 19 metros quadrados, é uma loja pequena, e ela é o maior faturamento por metro quadrado do Amazonas Shopping, considerando que é uma loja de 19 metros. Na renovação de contrato para 2024, né, para 2025 com o Amazonas Shopping, faltam alguns detalhes, mas a gente deve praticar a expansão dessa loja, ela deve triplicar de tamanho já no ano de 2025. E agora, no último dia 19, né, na quinta-feira passada, nós conseguimos inaugurar a loja do Shopping Grande Circular, que é uma loja na Zona Leste. Então, é fruto da expansão da Loja da Onça. Tínhamos no Amazonas Shopping, que é zona centro-sul de Manaus, e aí nós precisávamos ter uma loja na Zona Leste. O Amazonas é da Zona Leste, então não tinha como não ter uma loja lá. Inauguramos uma loja de 70 metros quadrados lá no Shopping Grande Circular, no piso L2, uma loja ampla, onde a pessoa tem os serviços de sócio-torcedor, vários produtos, uma linha completa de produtos, um atendimento excepcional lá das pessoas que vão até a loja. E temos ainda mais uma loja para inaugurar no início do ano, que será, na verdade, no Shopping Suma Uma. Isso já está contratado. Então o Amazonas, dentro dos próximos 60, 90 dias, vai ter 3 unidades de loja.
Expansão de sócio-torcedor, chegamos a ter 6.500 sócios ativos, agora a base diminui um pouquinho com o final da temporada. Estamos vindo com feirão agora de sócio no dia 15. E eu falo de todos esses ativos, Oshiro, porque tudo isso está interligado no futebol. Então o sócio-torcedor ele se torna um cliente fiel. Ele participa de um clube seleto, de alguém que declara a sua torcida e ele consome mais produtos do que o normal, ele vai quase em todos os jogos, o ticket médio dele num jogo de futebol é altíssimo. E aí isso alavanca a venda de camisa, né? E esse torcedor ele tem desconto na camisa. O público do Amazonas foi uma grata surpresa a gente ser a sexta maior, o maior público médio do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, a gente... Para time de 5 anos, né? De 5 anos. Você imagina, tem um chute de quantos mil torcedores o Amazonas tem? Tirando o sócio-torcedor, dentro de um geral, dá para arriscar algum chute ou não hoje? Eu estou recebendo uma pesquisa que nós contratamos, na verdade, do Ibope, né? Então, essa pesquisa ela vai nos dar um mapa geral do que é a marca do Amazonas e o que ela foi em 2024, né? Ela vai falar sobre número de torcedores, ela vai falar sobre as principais regiões onde nós estamos ativos, ela vai mostrar todos os retornos de marketing que os patrocinadores tiveram, cada vez que um patrocinador apareceu, qual foi o retorno que ele teve. Então nós encomendamos isso para nós termos esse subsídio comercial de argumento. E aí talvez, Oshiro, um próximo programa para a gente falar realmente sobre o mercado da bola baseado numa pesquisa do Ibope, né? Então com isso, o Amazonas, eu diria para você que a gente teve um resultado muito bom dentro de campo, mas eu acho que fora de campo a gente ganhou de goleada, que a gente fez realmente o inimaginável, desde uma loja no principal shopping de Manaus, sobre uma base de torcedores de zero, que chegou a 6.500 torcedores, então isso foi fantástico. Uma história de sucesso até então. Bom, vamos aí para o último intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta aí com o último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de sábado. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 28 de dezembro de 2024, o último Mercado Inteligente do ano de 2024, o mundo do futebol e os negócios. Roberto Peg, CEO do Amazonas Futebol Clube, e o Ricardo Lecheva, diretor de futebol do Amazonas. Lecheva, você já foi jogador, já foi um profissional da bola, e a gente sabe que existe um mercado de talentos dentro do futebol, né? Tem um mercado aí que trata do ativo maior, que são jogadores que se transformam em craques, são negociados aí para outros clubes e de repente se vai para a Europa, todos acabam ganhando. Eu queria saber, vamos supor que de repente aqui a gente tem uma escolinha, devem ter olheiros aqui. Se existem olheiros que moram aqui, que têm alguma conexão com empresários de fora, como é que funciona esse mercado paralelo de identificação de talentos e transformar isso, de repente, em uma fortuna através de um jogador que foi descoberto em algum lugar do país? Hoje o futebol, eu costumo dizer que é a maior empresa do mundo. Talvez o futebol ele gera tantos empregos diretos e indiretos que nenhum outro ramo consiga abraçar. E só que o foco principal, é claro, é o atleta de futebol. Ele é o maior produto, né? Ele é o produto top dessa galeria aí. Existem hoje clubes que têm os seus captadores. Hoje não usam muito essa nomenclatura de olheiros, são os captadores. Muitos clubes contratam captadores de outros estados, que às vezes eles não têm contato físico direto, mas em São Paulo contrata alguém que mora na cidade, que tem essa abertura de estar transitando em clubes ou até mesmo em escolinhas de futebol. Cada dia mais o mercado abrange essa questão do atleta mais novo, né? Hoje você vê atleta com
com 10 anos de idade já sendo negociado. Né? Não sabe nem o que vai acontecer com esse atleta, mas já é um investimento, né? É um investimento, já se detecta ali que o garoto tem uma habilidade em comum, diferenciada, e já é feito um investimento, né? Então isso cada vez fica mais prematuro e gera valores astronômicos, né? A realidade, você abriu o programa falando da questão aí de valores, né? De atletas de futebol hoje, eles ganham absurdamente uma quantia muito diferente de algumas décadas atrás, né? Eu posso falar da minha, principalmente, um atleta que jogava as mesmas divisões que eu joguei, né? Eu participei de Série B e Série A de brasileiro, hoje ele ganha seguramente 10 vezes a mais do que eu ganhava naquela época. Então, os números hoje são muito grandes, as cifras são muito maiores, né? E por isso o investimento cada vez também mais cedo ali nesses atletas. Agora uma pergunta. Jogar futebol é um dom ou você acha que alguém consegue aprender a jogar futebol? A pessoa nasce com o dom de ser craque ou não? As duas situações são verdadeiras. Você nasce com um dom natural, mas você consegue também aprender a jogar futebol. Talvez você não aprenda no mesmo nível daqueles que são diferenciados, digamos assim. Mas com disciplina, com treinamento, você consegue sim ter uma... Eu costumo dizer que o Cristiano Ronaldo é um exemplo, né? o maior exemplo. Ele é a personificação de atleta de futebol. Construído. Ele buscou os disciplina aperfeiçoamentos. em treinar e aprender, que não tem a destreza de um craque como o Messi e o Neymar. Mais entrega. São os dois extremos, Cristiano Ronaldo e Messi. Messi é puro talento e o Cristiano Ronaldo é a personificação de assistência, de treinamento, de buscar o aperfeiçoamento nas valências do futebol, que a gente costuma dizer, né? Então, acho que as duas situações são verdadeiras. Roberto, patrocinadores, né? Você já tem aí uma listagem de quem vem para esse ano, você já pode dizer quem já assinou, quem sai, quais são as novidades para esse ano? Então, nós estamos num período que é da definição realmente desse patrocínio. A gente já tem algum tempo, né? O nosso Media Kit ele foi para o mercado nas últimas 3 semanas. Hoje nós temos algumas empresas no Brasil com esse Media Kit sendo distribuído nas empresas. Ano passado o Amazonas ele trabalhou com 17 patrocinadores diretos na camisa, fora apoiadores e parceiros. Esse ano a gente vai enxugar um pouquinho a camisa, então a gente deve ficar com, quando eu digo camisa, uniforme, né? Camisa, calção e meião. A gente vai distribuir um pouquinho mais nos calções, vai ter aumenta os valores, diminui a quantidade. É a quantidade, exatamente. Para a gente ter um pouquinho mais de efetividade nisso daí, de ativação dessas marcas. E os nossos patrocinadores a gente já renovou com a Super Terminais, que ela está em cima do número, né? Então foi um parceiro que nos apoiou bastante. A Super Terminais chegou a dar para a gente uma bilheteria toda reformada em formato de container, porque para a gente jogar lá no Zamit eles nos deram ali em comodato uma bilheteria completa, moderníssima para a gente, e virou uma relação muito próxima, né? Nos ajudaram, fizeram um ajuste também no valor do patrocínio. Nós renovamos também com a Trigolar, né, que é o parceiro que está vindo ali embaixo do número, que também foi um grande parceiro. Tivemos um patrocínio da metade do ano para o final com a Samel, e a Samel renovou para a temporada inteira, que são os patrocinadores que estão com a gente. E outros patrocinadores ainda estão ali no momento de definição contratual e tudo, esses ainda estão quase fechados, mas eu ainda não posso anunciar. Mas vamos dizer que dos 12 espaços do Amazonas, hoje 70% já está garantido, e o restante vamos deixar os colegas do resto do Brasil tentar vender alguma coisa. Bom, senão a gente vende tudo aqui. E como bom empreendedor também, novamente, né? É possível dizer qual é a cota máxima, quanto vale uma cota máxima e quanto vale uma cota mínima ali com uma logo menor? Hoje o nosso Media Kit que está no Brasil, ele vai cotas de 400 mil ano, que são espaços menores, podendo chegar até 12 milhões de reais numa cota master. Então hoje é esse patamar que os números da camisa, que não é muito diferente. Qualquer um que quiser fazer uma pesquisa de mercado aí vai encontrar esses números em outros clubes da Série B.
O Amazonas ele veio no ano passado como uma grande interrogação, né? Era um clube ali que ninguém sabia, ia lutar para não cair. Mas como eu disse, a nossa performance esse ano nos garantiu uma credibilidade e talvez um dos clubes que estarão indicados realmente a estar brigando fortemente para estar na Série A. E isso gera um grau de interesse muito maior do mercado. Acho que até a presença, né, do público no estádio também Ajudou bastante. E também a transmissão, né? Isso ajuda muito também a exposição da marca, né? Gente, papo muito bom, mas infelizmente temos que encerrar aqui por hoje. Né? Eu queria agradecer aqui o Ricardo Decheva, parabenizar aí também pela performance em 2024, que em 2025 a gente seja coroado aí com a Série A. Obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Roberto Pegg, né, aqui também já teve várias outras vezes. Sempre a gente faz uma promessinha aqui no final do ano, né? A última, infelizmente, a gente não cumpriu, mas se manteve na Série B. Então vamos aqui, de repente, imaginar que o Amazonas possa ir para a Série A no ano que vem, tem amplas possibilidades. Agradecer a sua presença também, amigo. Muito obrigado, Chiro. É sempre uma satisfação falar de mercado aqui com você, nesse viés de futebol, onde as pessoas muitas vezes só veem o lado passional, mas dentro do futebol tem muito negócio acontecendo, é negócio de jogador sendo vendido, é mercado, é tanta coisa boa, patrocínio, marcas se relacionando, e sempre que você chamar nós estaremos aqui, e ano que vem, quando eu retornar, já na Série A, com certeza vai ser um grande programa. Amém. No final de 25. Esse mercado vai estar registrado no YouTube e a gente resgata isso para o ano que vem. Bom, ficamos por aqui então com mais um CBN Mercado Inteligente, o último do ano de 2024. Desejar aqui, né, um feliz ano novo para todos que nos ouvem, para os ouvintes ativos aqui, né, e cativos do nosso programa. Para o Ricardo também, para o Roberto também, um feliz ano novo. E com a produção de Luiz Kawasaki, gerência executiva de Daniele Pires, direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes e os trabalhos técnicos aqui do flamenguista Jackson Oliveira. Nós ficamos por aqui desejando a todos uma boa passagem de ano. Sábado que vem tem mais. Um bom final de semana a todos e um feliz ano novo a todos. CBN Mercado Inteligente.